Leonardo Paletó, especialista em direito eleitoral. Doutor Leonardo, boa noite, seja bem-vindo ao Melhor da Noite. Muito boa noite, Batalha, boa noite, telespectadores do Melhor da Noite. Estamos aqui para tentar tirar algumas dúvidas que forem importantes nesse momento tão relevante para o nosso país. Pois é, inclusive chegou uma notícia agora de que um juiz em Brasília, ele, não sei se foi liminar, derrubando o fundo eleitoral e também o fundo e o partidário, no caso, partidário e eleitoral. Eu já estou sabendo dessa decisão, né? Na verdade, vamos separar as coisas para que eu não seja mal compreendido, né? Sim. O mérito dessa questão é bastante relevante. Eu acho que nós, como cidadãos, Sim, no momento que o Brasil está vivendo, a gente conceber essa questão do fundo partidário e do fundo eleitoral no montante que eles exigem, seria um programa só para a gente tratar sobre esse tema, né? Agora a gente tem que se valer dos instrumentos que realmente são efetivos para isso, né? Eu trago à tona que cerca de uma semana e meia atrás aconteceu o mesmo caso, sendo que foi no TRF de 2ª Região. Foi uma decisão de uma juíza federal no Rio de Janeiro. Não foi no mesmo sentido exatamente. Eu acabei de visualizar essa decisão que você se refere, Batalha. E nessa decisão dessa juíza, que foi uma decisão também em caráter liminar, o presidente do tribunal do TRF de 2ª Região, ele fez cair essa liminar, arguindo justamente o princípio da separação dos poderes. Ou seja, se vier realmente a deixar de existir o fundo partidário, o fundo eleitoral, que aí é uma questão de mérito, talvez de muita relevância, não tem que ser uma decisão tomada por um juiz federal de primeira instância, né? Então, assim, essa decisão ela acabou de se efetivar. Foi inclusive aquele juiz, Cata Preta, que foi o mesmo juiz, aquele que não deu posse a Lula naquela confusão da época do impeachment, foi o mesmo juiz de Brasília. E por enquanto está vigorando a decisão do juiz, mas certamente vai ser manejado um recurso, isso vai ser levado para a instância superior, que aí óbvio que eu não posso antecipar e dizer que vai ser mantido o mesmo pensamento do TRF de 2ª Região. Mas pelo que se vê, pela forma como os ministros estão se portando, no momento em que passa o país, o judiciário tem que ocupar o seu papel, mas ele tem que ocupar o papel de interpretar as normas, de interpretar e de aplicar as normas, e não de deixar fazer valer a Constituição ou ser um protagonista numa situação como essa. Você imagine, ainda que existam contornos que a gente possa dizer, será que é ético realmente a gente pagar esse valor na situação que o Brasil está passando e destinar para a aplicação de uma campanha? Mas será que é um juiz de primeiro grau que tem que decidir isso? Então aí é onde fica a questão. Mas realmente acabou de ter essa decisão, o que você falou é correto. Eu inclusive vi liminar, é uma liminar muito curtinha, ela chega, é uma página e meia, não tem muita fundamentação e realmente ordena que o dinheiro não seja transferido para o Tesouro Nacional, que fica à disposição do presidente para que, se ele quiser, ele aplique em campanhas educativas ou em combate à prevenção ao Covid, que é, sim, bastante salutar. O mérito disso não se discute. Realmente o mérito ele é uma coisa que deve ser debatida, mas, na minha concepção, como jurista, não por esse artifício. Agora, pela experiência do senhor, provavelmente vai chegar, como o senhor falou, nas instâncias superiores. Quando chegar lá em cima, o senhor, pela experiência, o senhor acha que o que é que os nossos juristas vão... Existe um ditado lá que fala de barriga de mulher e cabeça de juiz, a gente nunca pode antecipar, né? E a experiência me diz muito isso. Muitas vezes, quando a gente está muito acreditando que uma decisão vai vir em um sentido, ela caminha em sentido contrário. Mas se fosse para arriscar um prognóstico, eu diria que essa decisão ela vai cair. Por quê? Porque ela termina sendo temerário. É como eu lhe falei. Nós temos 3 poderes: o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Ainda que existe uma interdependência, uma inter-relação, inclusive constitucionalmente admitida, e tem que existir, né, os contrapesos. Mas sobretudo no momento que a gente vive e que a gente tem o protagonismo judicial como sendo uma das partes mais muito elogiado, mas também muito criticado, porque muitas vezes a lei não existe, mas o judiciário ele vem e garante um direito. Quando acontece dessa forma, realmente é um papel eloquente e que a gente tem que bater palma para o judiciário. Mas no momento como esse do país, existem as instâncias corretas para aplicar essa questão. Ou, em última instância, acaso não haja uma manifestação, acaso a situação se agrave, aí sim a gente conseguir fazer essa destinação via judiciário, porque não é uma coisa que se exclua. Mas para o momento atual, o momento presente, considerando inclusive a decisão precedente que foi do TRF de 2ª Região, eu acredito sim que vai cair. Doutor, só para mandar os alôs aqui,
Meu querido amigo Damião Potência está nos assistindo, ele que é pré-candidato a vereador. Grande Damião. Olá, boa noite, Gleidson. Manda um alô para Luiz Felipe em Extremóis, comunidade do Comum, sempre ligado no programa Melhor da Noite. Que bacana, Luiz. Mandar um abraço para o doutor Tarcísio Gugel, médico, pediatra, está nos assistindo. DJ Dizan também, sempre ligado aqui no Melhor da Noite. Ano eleitoral. Houve algumas mudanças na legislação eleitoral para esta eleição, não houve, doutor? Houve. Na verdade, para essa eleição, a grande modificação, né, que a gente vai ter uma eleição municipal, não são as eleições gerais, a gente vai eleger agora nesse ano prefeitos e vereadores, se ocorrerem eleições, né? Sim. Que é essa conjectura aí, se vai ter, se não vai ter eleição. Mas vai ter, por enquanto está tudo confirmado. Então, a principal mudança que a gente vai ter no cenário eleitoral para esse ano é a questão da inexistência de coligações para vereador. Sim. Né? Esse talvez seja o grande impacto que a gente vai ter. Nunca tivemos isso nas eleições proporcionais, não ter uma coligação. Então ela surge como talvez a grande modificação. E também essa luta dos partidos políticos para poder manter a sua quantidade mínima de votação, considerando sobretudo essa cláusula de barreira, essa cláusula de desempenho, que vai começar a ser aplicada. Então é por isso, inclusive, que teve essa dança das cadeiras que eu escutava você falar antes de a gente voltar para cá, porque esse arranjo político muito acontecendo em razão, sobretudo, da sobrevivência dos partidos, né? Muitos vereadores, muitos políticos, eles migram nessa fase, janela que foi aberta, que acaba de terminar, justamente com esse objetivo, que também é uma grande questão. Então, assim, em geral, levando isso em consideração a questão de arrecadação de campanha, de propaganda eleitoral, de gastos realmente, a gente vê que as regras elas não modificaram tanto. Elas vieram ao longo do tempo se consolidando, e hoje em dia a gente já tem uma sistematização que ela teve mudanças pontuais, né? A gente observa mudanças pontuais. Eu traria como grande modificação para essa campanha realmente essa questão de não existir coligações, porque o seu partido político ele passa a ser também um concorrente, né? O seu companheiro de legenda passa também a ser um concorrente e também passa a ser extremamente necessário para a sua sobrevivência, para você poder fazer aquele coeficiente partidário, coeficiente eleitoral, e você poder somar. É um voto majoritário dentro do partido, né? Quem tiver mais votos se elege. Isso, e ainda tem que ter aquela questão do gesto. Então, assim, é porque fica um pouco complicado para explicar, para o telespectador compreender, porque a dinâmica realmente é um cálculo bem aritmético. Você tem que calcular o coeficiente eleitoral, calcular o coeficiente partidário, fazer a divisão. Então, assim, é uma coisa que realmente exigiria uma explicação que, para o momento, talvez não seja tão oportuno. Mas a essência do que se traz é justamente o que você falou. Ao passo em que o meu colega de legenda, ele é um adversário político, ele também é um aliado, né? Porque a gente tem que somar juntos votos, mas ele não pode me passar, eu tenho que estar na frente dele para poder, nesse contexto eleitoral, eu ficar na frente e ganhar a vaga do partido. Então, assim, vamos ver como é que vai se comportar a dinâmica dessas eleições, com essa que é através de uma das grandes modificações e que vai continuar. Porque muitas vezes acontecia também, que a gente tem que trazer essa questão, de que a gente tinha aqueles puxadores de voto. Né? Você tinha, por exemplo, num contexto eleitoral, dentro de uma mesma coligação, um candidato que conseguia, como foi o caso de Tiririca em São Paulo, conseguir milhões de votos, e com esses votos, milhões de votos, ele conseguia puxar os demais candidatos que não tinham uma votação expressiva. Tivemos aqui a vereadora Amanda Gurgel. Aquela Amanda Gurgel do discurso famoso na Câmara. Justamente, a Amanda conseguiu, com os votos dela, trazer outros vereadores que passaram outros vereadores que não tinham atingido tantos votos. É por isso que agora exige uma cláusula de desempenho. Os vereadores têm que ter um limite de votos para poder, pelo menos 10% dos votos do coeficiente partidário, para poder chegar a galgar uma vaga. Se ele não tiver, ainda que a coligação, no caso a coligação não, que agora é o partido, tenha regimentado esses votos, ele não vai conseguir chegar lá. Ô doutor, o Ministério Público Federal, ele editou recomendações para candidatos à reeleição, vereadores, prefeito, ou até mesmo candidatos, o que eles devem e o que eles podem ou não fazerem. Que recomendações foi essa, doutor? Isso, deixa eu explicar. O que acontece em ano eleitoral, né, sobretudo aqueles que já estão detentores na cadeira, digamos assim, ocupando cargos políticos, há que se ter muito cuidado com as famosas condutas vedadas, que são aquelas que estão previstas no artigo 73 e 74 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Então, o que seriam condutas vedadas, para que o telespectador possa entender de forma fácil? São aquelas condutas que o atual prefeito, o atual vereador, ele pode fazer beneficiando-se do seu poder enquanto gestor público e que isso venha comprometer a legitimidade do pleito. Então, ou seja, você ceder um funcionário, é você dar um aumento, é você aumentar a publicidade, é você
utilizar-se, de certa forma, do poder que você tem enquanto gestor para que angariar mais votos e desequilibrar o pleito. E nesse contexto, entra a questão dos programas sociais. No ano em curso das eleições, você está vedado de fazer novos programas sociais, né? Você não está vedado, né? Ou você ampliar programas sociais anteriormente existentes. Eles têm que estar previstos na lei orçamentária do ano anterior, com a execução prévia, com tudo já organizado. Então, o que estava acontecendo? Em razão do momento delicado que se está vivendo no país, é um momento sui generis, essa questão do Covid, né? Nunca se viveu algo igual, pelo menos eu, na minha vida, nunca vivi, e escuto falar que também é uma crise realmente sem precedentes, e as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, e as prefeituras estão começando a agir nesse sentido. Então, tem muito vereador, tem muito prefeito, que está realmente utilizando-se do poder público para fazer programas sociais, digamos assim, ou criar ou arregimentar programas para poder trazer subsistência para a população. O que é uma vedação eleitoral. Então, olha que contrassenso. Existe uma vedação de caráter eleitoral, mas a situação é uma situação sui generis. Então, o Ministério Público ele se ateve ao que está previsto na lei, e editou uma recomendação, o Ministério Público Federal enviou para todos os promotores das comarcas para que mandasse para os prefeitos e para os vereadores, para presidentes de Câmara, para secretários estaduais, relembrando, digamos assim, o que a lei já fala. Foi uma recomendação realmente trazendo à tona a impossibilidade de se fazer esse tipo de ação. Trazendo-se para uma análise, já que como jurista também, porque a gente tem que ter o nosso ponto de vista, não é porque é uma legislação que a gente tem que apenas cerrar os olhos para a realidade. No meu condicionamento, eu acredito que, em que pese compreender o papel do Ministério Público nesse sentido, há que se ter em conta que é um período realmente extraordinário, né? E que por essa circunstância pode acontecer realmente de se necessitar criar programas de ordem social para poder chegar essa comida, chegar essa necessidade para a população, para o eleitor, nem eleitor, para a população, porque nesse caso não são vistos como eleitores, são vistos como população. E os prefeitos são cobrados, né, nesse período. São cobrados, sobretudo. As pessoas passando por necessidade, fome realmente. Justamente. Então, ou seja, existe essa recomendação, inclusive eles solicitam que seja enviado para o Ministério Público todos os programas sociais que estão em curso, a lista das pessoas, até fala que se for necessidade, essa é tua. Eu tenho que reconhecer. Que se for necessário fazer, faça com critérios, através de instrumento particular específico, que submeta-se à Câmara um procedimento específico, e você estabeleça famílias com renda até tantos salários, para que haja uma objetividade nessa destinação. Agora, doutor, aproveitando, teve 2 casos de um vereador aqui em Natal e uma vereadora em Parnamirim, que eles distribuíram o álcool em gel e colocaram a foto, foi o nome deles. Foi uma atitude infeliz, não é? Num ano de eleição, num contexto de ano eleitoral, né, você tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente chama de abuso, né, o abuso do poder político. Mas ambos podem ser penalizados? O abuso... Juridicamente? Inclusive, eu acredito que existe até uma representação já, eu acho que em um dos casos eu li na imprensa, não tenho conhecimento de fato, mas vi que houve uma representação. E aí quem vai apurar vai ser a justiça, porque eu não sei qual é o contexto, eu não sei se foi com dinheiro particular, se foi com dinheiro público, eu não sei o alcance dessa distribuição. Toda análise tem que ser feita de caráter pontual. Agora, realmente, há que se ter uma sensibilidade o candidato, mano, porque isso poderia ser uma conduta vedada, que era aquela que a gente se referia na recomendação do Ministério Público, quando você se utiliza. E aí você tem que tentar evitar o abuso, mas há que se ver também que a promoção pessoal daquele candidato no ano de eleição, desde que ela seja em caráter exacerbado, ela pode vir a gerar uma conduta que vai gerar até uma possível cassação. Então, assim, óbvio que não se pode analisar detidamente o caso, porque a gente não conhece. Mas todo candidato tem que ter muito cuidado. Sim. Nós que militamos na causa sempre recebemos consultas dos nossos clientes espalhados pelo interior inteiro, sempre ligando, doutor, pode isso, pode aquilo, a gente pode fazer isso. Então assim, e num período como esse fica até um pouco temerário. Só voltando, Gleidson, à questão da pergunta anterior, eu me lembrei agora de um dado que é muito importante, é que existe uma representação já no Tribunal Superior Eleitoral do Partido Avante, salvo engano, requisitando que esse artigo 73 tenha uma interpretação, o artigo que trata da conduta vedada, de acordo com a Constituição, para que se abrande essa interpretação no período de calamidade pública. Sim. E eu faço a ressalva de que o ministro Alexandre de Moraes, agora no dia 29 de março do STF, ele já conferiu essa mesma interpretação, abrangindo a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal com relação à questão do cumprimento de metas. Então, há uma possibilidade desse artigo 73, que é o mesmo da recomendação do Ministério Público, também ter, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, um abrandamento da sua extensão. Sim. Considerando-se, inclusive, essa necessidade que talvez exista desses particulares receberem essa ajuda, digamos assim,
em uma época tão complicada como essa de Covid. Quero mandar um abraço para o missionário Assuero, ligado aqui. Ele que é pré-candidato a vereador, grande missionário Assuero. Doutor, fala-se muito por causa dessa pandemia de unificarem esse ano, não ter mais eleição, prorrogarem os mandatos dos vereadores, dos prefeitos e dos vice-prefeitos para 2022, para ter uma eleição realmente geral. O senhor acha que pode acontecer isso ou não? Qual é a opinião do senhor a respeito desse tema, desse assunto? Então, vamos lá. Esse assunto é muito polêmico, né? Como todo direito eleitoral, ele envolve muitos pensamentos distintos entre todos os operadores do direito. Há quem defenda com veemência essa possibilidade. O que acontece? A primeira coisa que tem que ser dita é que para poder se fazer algo nesse sentido tem que ter um projeto de emenda à Constituição, né? Isso não pode ser feito por decisão do tribunal, nem só do STF. Tem que se emendar a Constituição e tem que realmente tornar esses mandatos, postergar esses mandatos, torná-los únicos e modificá-los. Isso aí é a primeira coisa que tem que ser dita. Segundo, eu acredito que para esse ano, na minha opinião, isso não vai se efetivar. E explico por quê. Pelo menos em caráter perfunctório, digamos assim, uma análise, por enquanto, no estágio que se encontra o Covid atualmente. O ministro Barroso, que vai assumir o TSE por enquanto, a ministra Rosa, que é a presidente do TSE, que vai assumir o TSE em maio, ele concedeu uma entrevista agora recentemente, mais de uma hora de sua casa, inclusive foi por videoconferência, muito interessante, em que ele aborda essa questão de forma muito, muito pontual, e eu vou trazer aqui as palavras do que o ministro falou. Ele não vê com bons olhos essa situação, considerando que ele acredita que o Tribunal Superior Eleitoral não tem condições de operacionalizar uma eleição geral cumulada com a eleição municipal. Primeiro, ele acredita que não seria possível pela questão de você postergar um mandato. Quando o eleitor votou para 4 anos, você conferiria mais 2 anos para se manter esses mandatários no cargo. Então, por esse motivo, ele não veria. E ainda que se fosse possível de fazer, porque teria que ter sido feito por uma emenda à Constituição, porque ele deixa claro, não sou eu que vou decidir isso. Quem vai decidir essa questão vai ser o Congresso Nacional. Mas ele deixa claro que, para poder fazer isso, o TSE talvez não tivesse condição de operacionalizar uma eleição. Ora, imagine o que é você operacionar uma eleição com disputa presidencial, Senado, deputado federal, deputado estadual e ainda agregar prefeitos e vereadores. Aí ele cita a questão do julgamento dos processos, a questão dos registros de candidatura. Então, assim, considerando-se essa visão do ministro, que vai ter um peso muito grande, levando-se em conta o fato que ele vai estar como presidente do TSE para as eleições e que ele não vê a possibilidade sequer de um adiamento muito, muito grande, ele só colocava o prazo como para dezembro, eu vejo como isso muito difícil de acontecer para agora. Olha, quero mandar um abraço aqui, parabéns por esta entrevista, Oswaldo de Pitangui está nos assistindo aqui. Doutor Leonardo, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Várias perguntas aqui a respeito da questão das urnas eletrônicas, da seriedade, enfim. Eu quero agradecer a participação do senhor, quero lhe convidar para uma próxima oportunidade, darmos continuidade, o tema é vasto, muitas dúvidas. Não falta assunto. Não falta assunto, e de coração agradecer a participação do senhor aqui no Melhor da Noite. Eu que agradeço, foi uma satisfação muito grande, que a gente se cuide, que a gente possa, por enquanto, respeitar as orientações que estão sendo traçadas para que a gente possa superar isso daí, e com relação ao direito eleitoral, sempre que precisar, eu estou às ordens. E é uma grande satisfação participar. Vamos sim, vamos. Não vai faltar a oportunidade do senhor voltar aqui no Melhor da Noite. Agradeço a sua audiência e até amanhã, querendo Deus. Evite o mal, faça só o bem. Tenha um extraordinário início de noite de terça-feira. Até amanhã.